Ageu capítulo 1. São 2 capítulos do livro de Ageu, são alguns versículos por conta disso, são 4 mensagens específicas do profeta. Eu vou ler o livro de Ageu, meus irmãos, esses 2 capítulos que estão aqui, e nós vamos pensar logo em seguida, no começo do livro de Ageu, e durante nossa escola bíblica dominical vamos pensar nas mensagens que Deus deu a este homem. Diz assim a palavra de Deus: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Capítulo 2. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim
diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Grande eterno Deus, obrigado pelo privilégio de, nesta manhã, junto com a tua igreja, ler um livro da tua Escritura. Obrigado por ter o privilégio de, ao ler a tua palavra, perceber que o Senhor se importa com o seu povo e que constitui homens para pregarem a tua palavra de maneira que, em fidelidade ao Senhor e enquanto estiverem fiéis ao Senhor, o Senhor produza frutos de justiça no meio do seu povo. Obrigado por ler Ageu, pensar um pouco no que estava acontecendo aqui e buscar as aplicações adequadas à nossa vida. Obrigado pela tua palavra, Senhor, viva e eficaz, que continua a produzir vida em nós. Te louvo por isso, te louvamos por isso. Em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui então um livro lá do Antigo Testamento, aqui um livro que tem um histórico, que tem uma bela história, um livro que não está contado só em Ageu, mas também contado em Esdras, como começamos o culto de hoje lendo Esdras. Esdras conta como foi este processo. E aqui em Ageu, nós temos então relatado como isso se desenvolveu. Eu gosto muito deste livro. Há muitos anos atrás, há uns 8 ou 9 anos, a editora Cultura Cristã pediu-me para que eu escrevesse sobre um livro do Antigo Testamento. Eu escolhi Ageu e comecei a pensar e, desde que trabalhei pela primeira vez no livro, continuo a voltar a ele seguidamente para a vida da igreja. Tem algumas coisas no livro de Ageu que eu gostaria muito que o irmão, que a irmã pensasse nessa manhã, buscando uma aplicação objetiva aos nossos dias. 3 coisas, se gravarmos estas 3 coisas em Ageu, entendemos o livro e talvez entendamos a nossa vida. Eu não quero exagerar na força do livro, o livro não tem uma intenção de ser superior a outros livros, mas ele tem uma mensagem segura, importante, aplicável a mim e a ti.
3 coisas aconteceram nesse livro. O assunto base desse livro pode ser entendido a partir de 3 ideias. Templo incompleto, povo indiferente, Deus insatisfeito. Pensa nessa sequência só. Templo incompleto, povo indiferente e Deus insatisfeito. Com o cativeiro de Israel e de Judá, praticamente o povo de Deus estava assim. No norte, todos levados cativos, já não existia mais a Síria, já não existia mais Israel, tinham sido levados. Povo do sul, de Judá, sob o poder da Babilônia. 70 anos lá. O país ficou em ruína, sem esperança nenhuma, arca destruída, templo queimado, cidades de Jerusalém completamente assoladas. O povo de Deus, nessa época, estava cativo dos seus inimigos. O povo como um todo cativo dos seus inimigos, tirados de sua terra, levados para países distantes, onde tiveram de ficar. Isso não podia ser mudado. No entanto, depois dos 70 anos do cativeiro, Deus permite ao povo de Deus, do reino de Judá, voltar. Mas como volta um povo? Como volta a sua casa, se a sua casa está queimada? Como volta a sua cidade fortificada, se não tem mais muros? Como retornar a um lugar sem esperança? Como retornar? Mas Deus manda que eles retornem, e eles voltam. Quando eles voltam ao seu lugar, só há destruição. A saudade do tempo do cativeiro, a lembrança do tempo do cativeiro, era de como as coisas eram antes. Então, como voltar para o que era antes? Como voltar para Jerusalém? Se a Jerusalém de agora não é mais a mesma de antes, está destruída, tudo está queimado. Como voltar? Quando eles chegam de volta, alguns dizem que em torno de 40 mil pessoas, um pouco mais, quando eles chegam de volta a Jerusalém, essa é a nova realidade. Os mais velhos, possivelmente, que ficaram 70 anos cativos na Babilônia, os mais velhos, aqueles que já agora tinham 80, 85 anos, conheciam a antiga Jerusalém. Saíram da antiga Jerusalém. Agora, quando eles voltam, a situação é realmente acima, além de tudo que se pudesse imaginar. É um paradoxo. Voltar para o que se mais gosta, voltar para a terra que se ama, voltar para o lugar dos seus pais, voltar para o seu habitat. Só que, quando chega lá, tudo isso está modificado, e não modificado para melhor, tudo isso está destruído. É nesse momento que Deus levanta este homem, Ageu, com uma missão muito importante na vida do povo. Algo precisava voltar a acontecer. Algo precisava ter vida de novo. E quando este povo chega a Jerusalém, parece que ao chegar, num primeiro momento, eles têm um ânimo. Vamos reconstruir o templo. Vamos reconstruir o nosso lugar de adorar. Nosso lugar de encontro. Vamos reconstruir aquilo que é o que nos liga. Porque cada um vive na sua casa. É como a igreja. Cada um de nós vive na nossa casa. A igreja é um cômodo extra da nossa casa que todos nos encontramos. É como se saíssemos da nossa casa, mudássemos para o cômodo extra e todos fazem isso e nos encontramos aqui. E aqui convivemos, e aqui nos fortalecemos, e aqui nos animamos, e aqui pegamos um pela mão do outro, e aqui olhamos nos olhos uns dos outros, e aqui nos admoestamos, nos aconselhamos.
a importância da igreja de hoje remonta à importância do tempo que o povo de Deus se reunia. Se reunia para o Senhor, se reunia para adorar ao Senhor, se reunia para cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha dito para o povo fazer enquanto estava no templo. Mas chega-se a este lugar e encontra-se então tudo destruído, começa uma construção, ou começa um reparo, uma reforma, muito animados. Nós vimos isso lá em Esdras. Acontece que, imediatamente após retomar, ou após imaginar, vamos levantar o templo, surgem as adversidades. Vêm os inimigos, os samaritanos, que já há muito tempo não adoravam o Senhor e não imaginavam a ideia de que um povo voltasse àquele lugar para adorar ao Senhor de novo. E então, obrigam ou pressionam o povo de Deus a não levantar o seu templo. E eles permanecem 14 anos parados por causa disso. O templo está incompleto em Ageu, como nós lemos aqui no início, por este motivo. O motivo, talvez houvesse algum outro motivo, dificuldade econômica, talvez dúvidas, mas o principal motivo foi a adversidade. 14 anos com o templo parado. 14 anos com o mato crescendo no meio do templo. E é por isso que essa primeira ideia precisa tomar as nossas mentes. O templo estava incompleto, e este tempo incompleto era causado pelas adversidades. O povo entendia que a adversidade era maior do que a condição de levantar de novo a casa do Senhor. Ageu foi mandado para profetizar por causa disso, porque Deus não aceitava que o seu templo permanecesse em ruínas. O foco de Ageu não é dizer ao povo dele da sua época, não quero que vocês prosperem, longe disso, como hoje não é. Se não era lá, não é hoje, mas não é o foco da mensagem dizer, Deus não quer que o povo dele cresça, não. Quando faz a pergunta, porventura é tempo de habitardes em casas apaineladas? O ponto não era a prosperidade do povo de Deus. O ponto era o abandono. O ponto que Deus estava discutindo com o seu povo era o descaso. O ponto que Deus estava discutindo com o seu povo era a indiferença deles com Ele. Quando nós separamos isso, nós entendemos claramente. Deus começa a trabalhar na provisão, Deus retém provisão. Deus retém aquilo que Ele tem prazer em dar, porque o foco era o meu povo, que eu tirei do Egito, o meu povo, que eu dei um nome, o meu povo, que eu sustento como um pequeno povo diante de uma imensidão de inimigos, o meu povo, que eu já fiz mar se abrir, o meu povo, de medo das adversidades, indiferente à adoração, o meu povo, neste momento, se esquece de mim. Então nós olhamos para Ageu e descobrimos pelo menos algumas coisas importantes para pensar. Neste momento, Deus não queria que o seu templo permanecesse em ruínas. Algumas coisas teriam de acontecer neste período pós-exílico. Os ofícios sacerdotal, real, profético, eles precisariam de alguma maneira voltar a funcionar. Eles sempre funcionaram. Deus sempre usou deste expediente com o seu povo. Necessitava de um templo, por quê? Porque ele sempre representou a presença de Deus no meio do povo. Notem que quando Deus chama o seu povo do Egito, e eles vão para o exército, imediatamente é construído o tabernáculo. E então Deus estava ali, e ali se relacionava com o seu povo através de Moisés, como nós lemos em Esdras.
como estava escrito na lei de Moisés, as prescrições, como deviam acontecer. Quando passa o tempo do tabernáculo, e então Davi quer construir o templo, e Deus não deixa Davi construir o templo, e é Salomão quem levanta o templo é feito segundo a prescrição do Senhor, de uma maneira que ele realmente significaria para o povo de Deus o ajuntamento de todos os lugares. O templo era singular na vida do povo. Quando este templo é destruído, e é o templo de Salomão daí, que é dito como uma das suntuosidades da terra, das construções até este tempo, quando este templo é destruído, e este povo é levado cativo, quando eles voltam do cativeiro, a primeira coisa que Deus de novo fala é, e o templo? Vamos voltar ao nosso relacionamento? Vamos voltar à nossa convivência? Mas encontra um povo indiferente à convivência com Deus. O ponto não é que eles gostavam mais das suas casas do que do templo. É porque de alguma maneira parecia que estava desgastada a convivência deles com Deus. E essa é a grande reflexão que a gente precisa ter nessa manhã. O templo servia como meio para Deus testar obediência e temor do povo. E o povo não queria mais passar por esse teste. Porque era através, no templo, que havia a pregação, a leitura da palavra, era ali que se avaliaria, é que o povo de Deus faria a autocrítica de como estava a sua caminhada. Era ali que a palavra de Deus era entregue, e o povo entendia, obedecia ou não. Preocupação de Ageu. O povo de Deus não pode viver sem conviver com Deus. E Deus quer conviver com o seu povo. E por causa desse querer de Deus, desta vontade de Deus, é que Ageu, então, é levantado. É levantado para dizer, pode não parecer, você pode pensar que não, povo de Deus, mas é possível, sim, que Deus esteja insatisfeito com a sua vida. E isso foi muito duro para eles. Como pode ser duro para nós? Porque o povo de Deus, nesta época, nesse tempo de Ageu, provavelmente imaginasse que Deus, por ter trazido-os de volta, por ter entregue a terra de novo a eles, estava satisfeito. Afinal, eles estavam dentro do presente. Afinal, eles estavam dentro de uma promessa cumprida. Eles estavam dentro do lugar que era a terra deles de novo. Então, eles poderiam imaginar tranquilamente, o nosso Deus nos trouxe de volta, agora estamos aqui na nossa casa, temos tempo, vamos reconstruir o templo, mas não agora, não precisa ser agora. Por que ter de combater com os inimigos, com os samaritanos? Por quê? Não, daqui a pouco eles param de nos perseguir, e aí a gente levanta tranquilamente esse templo. Deus não tem pressa. Deus não é exigente, Deus não vai querer este templo agora, neste momento. Vamos cuidar um pouco das nossas vidas, vamos cuidar de nós. E é neste momento que Deus interfere com o profeta Ageu. Note que o povo de Deus aqui não estava vivendo em abominações, não estava sacrificando a outros. Note que o povo de Deus não estava levantando altares estranhos. Não. O povo de Deus estava voltando para a sua terra, para o lugar que sonhava, para o lugar que os pais contavam aos filhos quando nasciam. Lá no cativeiro, um dia voltaremos à nossa terra, nossa bela terra. Um dia voltaremos e veremos de novo as 7 colinas onde Jerusalém está. Um dia voltaremos ao nosso lugar, porque Deus vai nos restituir isso. Deus é bom. Ok, tudo isso aconteceu. Quando eles chegam ali, eles dificilmente teriam a ideia que Deus estivesse insatisfeito com eles. Mas um fato mostra que Deus está muito insatisfeito com o seu povo. Ele diz, eu estou
eu estou impedindo o meu povo de prosperar. A causa sou eu. Considerai o vosso passado. Claro que está avaliando o tempo que eles estão de volta. Em Ageu, Deus está insatisfeito com o seu povo, e é direto. Não usa de meias palavras para dizer. Em Ageu, Deus está olhando no olho do seu povo e está dizendo: eu não estou feliz com o meu povo. O que isso pode produzir? O que pode produzir no povo de Deus quando uma mensagem vem direta? Eu não estou feliz com o meu povo, como o meu povo está vivendo. Duas, possivelmente. A primeira é uma incomodação, uma indignação e uma resposta a Deus como dizendo: o que mais quer que eu faça? Que mais? Eu já faço tudo, eu já me esforço, eu procuro fazer o máximo que eu posso para o Senhor. Eu trabalho para o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu educo a minha família para andar nos teus caminhos. Eu já faço tudo isso, o que mais que o Senhor quer de mim? Eu vou à igreja, eu sou um contribuinte, eu contribuo com missões, o que mais que o Senhor quer de mim? É uma das respostas que eu já vi ser dada. E a outra é pensar: eu trabalho mesmo para o Senhor? Eu sou generoso mesmo com a obra do Senhor? Eu oro realmente pela minha família? Eu sou alguém que, desde que conheceu ao Senhor, é um exemplo a ser seguido? Eu sou essa pessoa? E se porventura eu não seja essa pessoa, Senhor, o que eu posso fazer? Me encaminha então. Se o Senhor não está satisfeito com a minha vida, se o Senhor não está satisfeito conosco como povo, mostra-nos então, Senhor, o que a gente precisa fazer. São duas respostas, as mais comuns. A primeira é uma indignação e a segunda é um arrependimento. A primeira é uma defesa e a segunda é uma confissão. Essas são as duas respostas na história do povo de Deus a Ele, meus irmãos. Ou você faz uma defesa da sua vida quando o Senhor lhe questiona, argue contigo, ou você faz uma defesa, constitui advogado e diz: espera aí, o Senhor está sendo exigente demais, o Senhor está pegando forte agora, espera aí, o Senhor sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe que a carne é fraca, o Senhor sabe que eu não tenho força para isso, o Senhor quer demais de mim, espera aí, eu vou me defender, eu tenho maneiras de me defender, e pegamos a própria Bíblia e nos defendemos de Deus, ou confessamos. Eu sinceramente acho que há espaço para as duas coisas, desde que haja legitimidade. Mas a pergunta que fica para nós, Igreja de Santo Amaro, nessa manhã, diante da palavra de Ageu, ao seu povo de lá, 500 anos antes de Cristo, é que essa mensagem foi colocada. 3 situações de lá, eu estou lá em Ageu, templo incompleto, povo indiferente e Deus insatisfeito. O que esta mensagem de Ageu pode produzir a nós hoje? Como se aplica isso? O que é um templo incompleto hoje? O que é um povo indiferente hoje? E como Deus manifesta a sua insatisfação hoje? Porque esse livro é um belo livro. Nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical as mensagens, são belas mensagens. Deus é maravilhoso, Deus não abandona o seu povo, em momento algum, e nesse momento Deus quer muito estar no meio do seu povo, mas, além disso, tem uma aplicação a nós, tem que ter. E para mim a grande aplicação é que o templo incompleto lá no momento de Ageu era a dificuldade na convivência com Deus, que precisava de alguma maneira ser completada, precisava de alguma maneira ser buscada, ser preenchida.
Deus queria e daria as instruções sobre como isso deveria acontecer. A segunda ideia, e talvez das três, eu entendo que nos nossos dias é a mais comum, é o risco da indiferença mesmo, irmãos. Como que é indiferença para com Deus? Acontece que os mandamentos todos foram colocados, as prescrições, os ensinamentos, as instruções de todas as maneiras, coloca tudo isso num livro chamado Bíblia e nos dá, e diz, toma, agora precisa se alimentar disso, agora é até o fim com isso, daqui para frente, até o Senhor Jesus voltar, ou até enquanto tiveres vida, ela é o seu alimento. E aí nós não nos alimentamos. Não sei se há alguma indiferença maior para com Deus do que deixar a sua palavra. E ela de lado, a sua palavra de lado, pode ter certeza, vai passar fome. Se a palavra ficar de lado, que é o principal alimento, o povo de Deus passa fome. A palavra precisa e deve continuar a ser o centro da nossa vida. Se ela deixar de ser, se ela não for mais, se ela juntar poeira em casa, se a palavra de Deus não for lida, pensada, estudada, absorvida, entendida, vivida, o povo de Deus carece. Mas é fácil ter essa indiferença para com Deus, ao abandonar a palavra. E não há dúvida, o final será o mesmo que de Ageu, Deus estará insatisfeito com o seu povo. Quando eu olho para Ageu, a minha primeira ideia, minha primeira preocupação, pessoal, é de refletir o que eu tenho feito ao longo destes 16 anos de vida cristã. Como eu tenho reagido às palavras de Deus ao longo destes 16 anos de vida cristã. E a minha segunda ideia é, Senhor, o Senhor precisa me mostrar, eu preciso entender isso. Talvez até eu não consiga, mas eu queria muito entender isso. Como eu faço para ser um cristão melhor? Como, Senhor, me mostra na Tua palavra como eu posso me conduzir para não produzir uma insatisfação no meu Deus, no meu Senhor, no Senhor que é tudo para mim, no Senhor que me deu vida de novo, no Senhor que me resgatou, no Senhor que me deu perspectiva novamente, no Senhor que me prometeu que está na Sua palavra a esperança da glória. Eu preciso repensar urgentemente. O livro de Ageu é um livro de uma urgência extrema, tanto para Ageu quanto para mim. É também para ti? Faz sentido essa palavra para ti? Templo incompleto, vida espiritual avariada. Povo indiferente, outras preocupações. Não somos nós na agenda de Deus, colocamos Deus na nossa agenda. Qual é o certo? Trazermos Deus para a nossa agenda e o colocarmos lá, domingo, 9 horas da manhã? Ou falarmos, Deus, qual é a tua agenda para mim? Deus satisfeito ou insatisfeito? Muitas formas de compreender. Pela nossa consciência, como estudamos domingo de manhã, pela nossa consciência nós sabemos se Deus está satisfeito ou insatisfeito com a nossa vida, irmãos. Eu tenho plena certeza disso. Antes de qualquer pessoa nos acusar, antes de qualquer pessoa nos constranger, a primeira a nos mostrar é a nossa consciência. E eu quero deixar isso para a gente refletir. Templo incompleto, povo indiferente e Deus insatisfeito. A possibilidade de se reviver essa mesma circunstância nos nossos dias, eu acho que há. Eu acho que hoje o templo, na vida dos cristãos, pode continuar incompleto, ele pode continuar indiferente e Deus pode continuar insatisfeito. Mas é essa a resposta que vamos dar? É essa a resposta que o povo de Deus dá no começo de ano? Eu queria muito animar o povo de Deus a refletir nisso
E se entendermos que é possível que parte da nossa vida esteja parecida aqui com o tempo de Ageu, que a gente possa refletir, que a gente possa olhar para frente e que a nossa vida espiritual possa ser plena. E que ao invés da indiferença, o Senhor encontre em nós disposição. E então, que ao invés de insatisfação, o Senhor possa se agradar do seu povo. Porque é povo dele, é povo que ele ama e ama muito. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus de graça, de amor, Deus de provisão, mas Deus de instrução. Deus que ama o seu povo, não desiste do seu povo, mas sempre aponta um caminho e usa toda a estrutura que o Senhor tem, que para nós neste momento está aqui, a tua palavra diante de nós. A nossa oração nessa manhã é que a tua palavra possa produzir em nós a compreensão de como nós devemos reagir hoje. A nossa oração é que a tua palavra venha a cada um de nós e nos instrua sobre o que nós podemos fazer nesses dias. Peço perdão pelos nossos pecados. Sei que o Senhor está aqui nessa manhã, realmente nos nossos corações, porque somos teus, viemos para cá para te adorar, por ti, porque o Senhor nos atrai a si e nós estamos realmente para o Senhor nessa manhã. Todos nós. Ninguém de nós veio aqui questionar ao Senhor, duvidar do Senhor. Ao contrário, estamos aqui para te adorar, para compreender mais do que o Senhor espera de nós. Entendemos que o Senhor não nos dá funções, atividades acima das nossas condições, entendemos. E oramos para que pela tua palavra o Senhor continue a nos dirigir. É necessário, Senhor. Nós não podemos ficar sem ela. Eu te peço isso, que a tua palavra norteie as nossas vidas e ajude-nos, porque sabemos que temos um ano inteiro pela frente. Ajuda-nos nisso. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.